Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos tirar a máscarazinha. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. É gratificante a oportunidade que temos de novamente podermos aqui falarmos um pouco sobre essa epístola tão maravilhosa, né, irmãos? Que tem tantos ensinos para nós. Desta feita, queremos cumprimentar todos os irmãos das suas classes, e vamos mencionar alguns nomes, estaremos cumprimentando toda a classe, né? Das irmãs ali, nossa irmã Raimunda. Cumprimentando a irmã Raimunda, a gente está cumprimentando toda a classe de senhoras. Cumprimentando o irmão Alexandre, nós estamos cumprimentando toda a classe dos senhores. Cumprimentando o Lucas, a gente está cumprimentando a mocidade. E com a irmã Andréa Kaline, todo o departamento infantil. Assim como o irmão Micael está sendo cumprimentado os novos convertidos ou novos decididos da casa do Senhor. E hoje nós estamos, irmão, 11ª lição. E até aqui eu sei que o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? Estamos já há praticamente 3 meses vivendo mais reclusos, mas temos nos alimentado desta forma. E temos em nossas casas, nas nossas mãos também, a preciosa palavra de Deus que nos anima, que também nos encoraja para poder seguirmos em frente, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. 11ª lição, irmãos, nós vamos hoje trabalhar sobre os atributos da unidade da fé. E a gente vai trabalhar com 3 características muito importantes. 2 delas, inclusive, são mencionadas em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Mas nós vamos começar, o nosso irmão João Paulo já leu o texto áureo, e aí nós vamos apenas reforçar um pouco, irmãos, sobre a verdade prática, que nos diz assim: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa palavra evidenciar, ela nos chama a atenção, porque ela nos diz que a gente, para comprovar, para nós podermos validar aquilo ali, nós temos que ter em nós, em nossa vida, estes frutos ou estas características. E aí ele diz que a verdade, o comentarista, ele coloca uma prática do que ele está comentando na lição, é que para nós sermos como nós falamos, como nós pregamos, é necessário nós evidenciarmos, nós comprovarmos com os nossos frutos, com a nossa vida, com essas características no cotidiano: humildade, mansidão e longanimidade. Nós fizemos a leitura em classe, que estava dentro do livro de Efésios, em Colossenses, e nós vamos começar propriamente na lição, que ela tem um vasto assunto muito bom para a gente poder comentar, irmãos. Toda lição ela começa com uma interação entre o professor e o comentarista. E eu achei muito interessante a síntese que ele fez nessa interação do assunto desses atributos que nós devemos ter para alcançarmos a unidade da fé. Ele nos diz assim, os dons, por mais relevantes que sejam, eles necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo. O que é que ele queria nos dizer aí? E aí nós que somos da linha pentecostal, nós entendemos muito bem isso. Nós buscamos com veemência os dons espirituais. Esses dons, eles servem para alguns alimentos a si e, no geral, ela pode ajudar no alimento da igreja. Mas ele começa a fazer um reforço dizendo que, por mais relevantes que tudo isso seja, eu praticar ou eu ter o fruto do Espírito, que aí ele elenca lá, em Gálatas 5:22, que ele diz que o fruto do Espírito é o amor, é a mansidão, a longanimidade. E aí ele vai citando vários frutos que a gente deve ter, o fruto do Espírito que a gente deve ter e constar na nossa vida. Então, é importante que a igreja, que nós possamos buscar os dons espirituais,
Mas hoje ele também diz assim, é muito bom falar em línguas, é muito bom ter o dom de interpretar línguas, é maravilhoso o dom da profecia. Mas ele hoje também nos diz que é muito importante eu colocar no meu alforje, na minha bolsa, o fruto do Espírito. Porque não adianta eu falar muitas línguas, eu interpretar muita coisa, eu operar milagres, ter o dom da fé, se eu não praticar na minha vida ou no meu cotidiano, eu não possa ter estes frutos. E a gente vai estudar hoje 2 que estão elencados dentro desse fruto e um que ele vai estar intrinsecamente ligado, ou seja, ele vai estar interligado entre a mansidão e a longanimidade. Ele não está citado no fruto a humildade, porém, ele consta dentro de como é a característica da mansidão. Então, nós vamos começar, irmãos, na nossa introdução. E outra coisa a gente chama a atenção. O livro de Efésios, a Epístola aos Efésios, nosso irmão Paulo, como escreveu, ele tem uma característica mais doutrinária, de ensino. Por quê? Muitas coisas que eram pertinentes para os Éfesos, da igreja que estava lá em Éfeso, ele é pertinente para os nossos dias. Este mesmo ensino que lá Paulo percebeu que a igreja, através do Espírito Santo, eles continham na sua vida. Ele diz assim, olha, a igreja do satélite, você que está ouvindo, onde você estiver através desse serviço, também é necessário você aprender, porque ela vai fazer parte para que você produza frutos. Bendito seja o nome de Jesus. E aí nós vamos estudar hoje 3 virtudes. E aí a gente já começa essa outra palavrinha, virtude. O que é ter virtude? É uma disposição firme e constante que nós devemos ter de fazer sempre o bem. É estarmos dispostos a praticarmos o bem, independente de quem seja. E aí ele começa na lição dizendo que aí 3 são essas disposições que nós temos que ter de praticar o bem, que são elas a humildade, a mansidão e a longanimidade. No primeiro ponto, ele começa a detalhar dizendo o seguinte, vamos falar um pouco sobre essa contextualização da humildade, e aí ele chama de uma comunhão coletiva. E aí a irmã Deise foi muito feliz quando cantou o hino, mais o irmão Alexandre, sobre comunhão. Porque para todas estas coisas acontecerem, irmãos, existem coisas que às vezes, minha esposa, ela faz uma lista e ela diz, vai no supermercado e você compra o feijão, compra o arroz, compra o macarrão, e a gente vai na prateleira e a gente retira isso e coloca lá no carrinho. Mas o fruto do Espírito a gente não encontra na prateleira do supermercado, né? Essa daí, irmãos, e não é tão fácil a gente pode até desenhar. Quem tem habilidade no desenho vai fazer um desenho muito bonito, que é uma situação de longanimidade, uma outra situação de mansidão, mas elas não são tarefas fáceis da prática. Daí porque a lição vai nos instruir que eu só consigo ser um praticante destas coisas através do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então Deus já sabia, e Paulo, ao instruir a igreja, ele já sabia, disse, olha, eu vou falar uma coisa que é muito bonita, como eu vou explicar, mas eu vou já advertir a vocês, se vocês não estiverem em comunhão com Deus, dificilmente vocês conseguirão fazer isso. E aí no livro do nosso comentarista, do irmão Douglas, ele faz uma citação lá de Antônio Gilberto, que a gente ia mais na frente, mas já vamos colocar um pouquinho, que ele diz assim, ó, do fruto do Espírito, que é destacado lá em Gálatas 5:22, talvez a característica que ele acha mais complicada é exatamente a mansidão. A gente vai detalhar mais um pouquinho a mansidão, mas por quê? Porque ela está intrinsecamente relacionada ao nosso caráter pessoal. Ou seja, somente Deus, que é onisciente, e nós, ou seja, o indivíduo próprio, é que vai entender quem são aqueles que são pronunciados como os mansos de coração. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Então vamos lá.
diariamente a gente tem que evidenciar essas qualidades fundamentais para nós termos a nossa comunhão. Essa lição, ela é muito pertinente nesse momento, irmãos, que nós já estamos praticamente há 3 meses em casa e que cremos em Deus, que estamos próximos de um retorno de convivência. Só que essa reclusão nos nossos lares, ela tem mudado alguns comportamentos. O pai, por exemplo, que não era acostumado com a mãe que fazia as tarefas e os filhos em casa, hoje ele convive com a preocupação do trabalho, fora aqueles que perderam o seu emprego e estão preocupados também com suas contas que chegam. E todo esse contexto hoje de casa, ele vai levando para situações que vai nos colocando uma palavrinha chamada ansiedade. Então, muitos lares hoje têm sofrido com a ansiedade. Apesar de termos bastantes lives de todas as espécies, eles têm, de uma forma ou de outra, aliviado, mas ele gera nas pessoas esse aspecto da ansiedade. Então, é normal que, no retorno da convivência, é importante que você preste bem atenção nesta lição de hoje, porque Deus ele vai necessitar que eu e você pratique mais do que nunca o fruto do Espírito, como a mansidão, a longanimidade e sermos pessoas humildes. Porque isso vai nos conduzir a sermos pessoas mais tolerantes, pessoas que vão olhar não só para si no seu egoísmo, mas também vai visualizar o outro como peça fundamental. No primeiro ponto que ele faz essa contextualização, ele fala dos 3 aspectos, e aí ele nos diz assim, no primeiro ponto que ele fala da humildade da comunhão, um modo digno de viver cristão. Aí ele diz, a conduta geral do crente é o destaque. Aí ele diz, o apelo apostólico é para os crentes. Aí ele cita o versículo de Efésios 4:1. Andem de modo digno da vocação. Esse andar, ele é um verbo, e aí o comentarista ele explica bem direitinho que não vem ao caso. É importante a gente entender que este verbo andar, ele é um modo metafórico, ou seja, essa ação de andar não era apenas por um período, como temporário, mas é algo que deve persistir constantemente. E quando ele nos diz que é digno da vocação, ele está dizendo, e em equilíbrio com aquilo que você crê. Bendito seja Deus. Então ele estava nos ensinando aos nossos irmãos e trazendo para nós que essa opção, ela não deve ser apenas por um determinado momento, mas ela deve ser uma constante em nossa vida e serve como uma balança que vai equilibrar para aquilo que nós cremos. E aí ele cita que as 3 virtudes especiais ou essenciais que devemos ter é a humildade, a mansidão e a longanimidade. No segundo ponto, ele já trata sobre a humildade. Aí a gente pesquisando, tem várias definições, e uma das definições que eu achei muito pertinente, irmãos, da humildade, é essa que a gente diz assim, o que é ser humilde? Eu deixo alguns segundinhos para nós pensarmos. O que é sermos uma pessoa humilde? Porque existem várias conotações, né, irmãos? Tem pessoas que acham que uma roupa rasgada, ou bem fininha, eu tenho dinheiro, eu tenho que usar aquela chita ou murim para dizer que eu sou uma pessoa humilde. Ou então que eu tenho que falar pouco ou ser muito calado e eu vou ser uma pessoa humilde. Existem várias conotações sobre a humildade. Mas a humildade o que é? A ausência de orgulho de si mesmo. É uma consciência de nossa fraqueza e atribuirmos a Deus os créditos por tudo aquilo que nós temos e alcançamos para a glória de Deus. Isso é uma humildade. No sentido mais restrito, nós podemos dizer que a humildade é algo que é modesto, é algo que é isento de vaidade, que favorece ao bem coletivo. Tudo isso seriam definições mais curtas para nós definirmos o que é a humildade. E tem uma característica que eu achei interessante, que ele diz assim, ser humilde é ser autêntico. E quando eu falo nessa autenticidade, eu digo que é reconhecer as fraquezas e limitações e ser honesto consigo mesmo e com os outros. Porque quando eu me porto, irmãos, com humildade,
a gente vai ver que ela vai me gerar. Ela gera um comportamento de mansidão. A partir do momento que eu sou uma pessoa, que eu pratico isso, que eu me despojo do meu orgulho, que eu atribuo a Deus tudo aquilo que Ele merece, isso vai me gerar, isso vai me dar um comportamento que vai me gerar ser uma pessoa diferente. Então, nós podemos assim dizer que a humildade, ela não aparece detalhadamente dentro do fruto do Espírito, porque ele está intrinsecamente ligado dentro de uma característica que é mansidão. Senão, ele estaria repetindo humildade com mansidão, porque estariam bem interligados entre si. E aí a gente começa, quando a gente fala de humildade, as palavras podem ser bonitas, as definições podem ser glamorosas, mas elas têm que ter, para a prática de nós cristãos, é importante que tenhamos exemplo. Quem pode ser o maior exemplo de humildade que vai nos inspirar a sermos pessoas humildes? Nós podemos citar o próprio Jesus Cristo. E a gente pode lembrar, vamos citar um dos exemplos lá de humildade. Na ocasião da Páscoa, vamos abrir nossa Bíblia, você que está em casa aí na sua mesa. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 13, versículos do 13 ao 15, que nos diz assim: vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa prática da lavagem dos pés entre os judeus era uma prática corriqueira. Porém, tinha um detalhe. Quem geralmente fazia essa prática eram os escravos. E Jesus, como anfitrião, ele dava o exemplo, e aí a gente, como cristão, como crentes, aprendemos isso. Independente da posição que podemos ter materialmente falando, nós temos que ter a humildade de sabermos que somos servos. Bendito seja Deus. Aquele que possui um alto posto, ou aqueles que têm algum destaque, seja humanamente falando, a característica essencial que ele deve ter é que ele deve lembrar que Jesus nos ensinou que nós devemos ser servos. Ele nos deu exemplo disso. Na cultura antiga, irmãos, a humildade já tinha um termo mais pejorativo. Se você fizesse uma prática de ser humilde, era como se você fosse, em outra linguagem, besta. E aí a gente lembra quando antigamente tinha os ensinos, né, que você sempre tinha que ser melhor do que a pessoa. Você tinha que fazer mais, e se batesse, você tem que bater de volta. E às vezes nós arraigamos tanto isso no nosso conhecimento, irmãos, que praticamos involuntariamente. E quando isso acontece dentro das igrejas, existe um malefício muito grande. Quando nos falta essa humildade de entender, lá na frente a gente vai ver uma atitude de uma mulher que agiu com prudência, que fez uma grande diferença, mas se fosse hoje é porque era besta. E ainda o marido dizia assim: você me humilhou, porque eu decidi uma coisa e você foi lá e consertou. Exercitarmos a humildade. Aí você vai dizer: irmão Sandro, muito bonito no discurso, mas na prática. Por isso que eu comecei lhe dizendo, não são atitudes fáceis de nós termos no dia a dia. Porém, se eu estou em comunhão com Deus, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. O Espírito Santo que habita em mim e você, ele nos capacita para sermos pessoas exemplares. Não perfeitas, esse estado de perfeição nós não alcançaremos aqui. Alcançaremos somente no céu, mas estarmos irrepreensíveis para podermos estar fidedignos ao Senhor. Esse é o primeiro tópico, irmãos, que a gente falou um pouquinho aí sobre a humildade. A gente citou o exemplo lá de Jesus Cristo. Ela está intrinsecamente ligada à mansidão e uma ação que reconhece a importância e o valor
dos outros. Quando eu sou uma pessoa humilde, eu reconheço o valor e a importância que os outros têm. Onde é que eu posso ver isso pela Bíblia, irmão Sano? Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Em Filipenses, capítulo 2, os versículos do 3, 6 e 7. E aí você está em casa com mais tempo do que eu, que estou abrindo, e você já deve ter aberto aí em casa, está bem tranquilo, já tomou o café. Capítulo 2, versículo 3 nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí o versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus podia, irmão, dar carteirada. Sou filho de Deus. Aí hoje a gente vê tanta gente que dá umas carteiradas, né? Que não sabe para quê, que dependendo do que morre, bem de 24 horas a gente tem que enterrar. E hoje é restrito a 3 pessoas quando morre, né? Se for pela Covid-19. Então, quando a gente olha assim, Jesus tinha tudo para bater no peito e dizer assim: epa, me respeite, seu cabra, que eu sou filho de Deus. Eu estou numa missão aqui, mas pelo contrário, ele nos ensinou a sermos pessoas humildes, sermos servos. E aí nós aprendemos nesta manhã, se fazia tempo que a gente não praticava isso, Deus hoje nos faz lembrar que se formos pessoas humildes, estamos nos comportando como Ele nos ensinou. E o texto clássico que a gente tem, que é de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo 23, versículo 28, que nos diz assim, 23, 28. Mateus 23, 28, que nos diz: assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que é que ele estava chamando a atenção daí? Quando a gente fala da humildade, o comentarista ele faz no livro ele faz uma colocação muito interessante. Ele nos chama a atenção de quando somos iludidos, ou estamos iludidos que somos pessoas humildes. É a chamada falsa humildade. Essa falsa humildade, irmãos, é um problema. Por que é um problema, irmão Sandro? Porque nós somos tendenciosos, irmãos, de julgarmos por aquilo que nós vemos. O que os nossos olhos, eles incorrem naquilo, eu faço o julgamento. Então tem pessoas que ela tem baixa autoestima, tem pessoas que ela é tímida, e por trás destas características que ele cita como a baixa autoestima, a timidez, complexo de inferioridade. E aí a gente muitas vezes rotulamos que são pessoas humildes porque elas são pessoas mais recatadas. E aí o comentarista cita os 4 tipos de comportamento que nós temos, que é o melancólico, o colérico, o fleumático e o sanguíneo. O sanguíneo não leva desaforo para casa, bateu, levou. Por isso que o cabra que é sanguíneo, se não for Jesus controle ele, não tem ninguém no mundo que possa segurá-lo. Quando a gente olha para o colérico, é aquele que é o cara determinado, né? O cara que ele tem uma característica muito forte, é difícil. Todos estes 4, eles são... Aí tem o fleumático, que a lição também vai nos falar sobre ele. Ele nos diz assim: o fleumático é aquele que é calmo, é tranquilo. O mundo está se acabando. Onde? Quem? Esse é o fleumático, irmão. O colérico é o que domina, é o que chega e ele é quem tem que dar as regras e as normas. O melancólico é o da melancolia, é que deixa estar tudo bem. E o sanguíneo, aí você pensa, esses 4 tipos de comportamento, irmão, dentro da igreja. Não é tarefa fácil para os pastores, por isso que hoje, no dia que é comemorado este domingo, o dia do pastor, nossas homenagens aos nossos pastores, porque manter o equilíbrio dentro da igreja, isso em qualquer denominação, em qualquer aglomeração que você tenha, os 4 comportamentos eles vão ter. E
fazer com que a instrução faça uma harmonia, isso só se dá com a presença de Jesus Cristo. Por isso que eu, quanto igreja, eu tenho que a cada dia entender que este comportamento só vai mudar se ele for controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em casa, e aí eu lembrei que o irmão Bira chegou, vale um amém, né, irmão Bira? Vale um amém, claro que vale um amém, porque Jesus é bom, o diabo é quem não presta, né, irmãos? Nosso segundo ponto da lição, irmãos, nós falamos sobre a humildade, aí ele fala um pouquinho sobre essa verdadeira humildade. Veja só que aí ele reforça, ele diz que a humildade é uma postura que fornece o bem da coletividade. Ele tem um aspecto individual, porque é você que procura, mas ele gera no seu coletivo o ganho. Porque a partir do momento que eu respeito que a opinião de Lucas é melhor do que a minha, que a solução que ele deu para aquele problema que eu não consegui visualizar bem, a melhor solução é a dele, quem ganha é o reino. Mas às vezes nós temos muito isso, muito comum nas igrejas de uma forma geral. Vamos fazer aniversário do conjunto. Lindo, agradecer a Deus. Um ano que você adoeceu, que não podia vir para o ensaio, ou que vinha com chuva, e vinha com sol, e suado como eu que sou, e botava o pano para lá e para cá, e se abanava. As irmãs a turma traz um leque, muita coisa, passou naquele ano todinho. E você vai agradecer uma coisa que, culturalmente, na Assembleia de Deus, nós temos por aniversário do conjunto. E aí nós vamos discutir ou vamos conversar sobre a opinião de uma farda para estarmos todo mundo igualzinho, bonitinho, ou de verde, ou de amarelo, ou colorido, vamos discutir. Meus amados irmãos, a turma que gosta do verde, a época dos cordel, a turma que gosta do verde, que escuta do vermelho dizer que vermelho é melhor, é um problema. E aí falta aquela humildade da gente entender que às vezes para aquele momento, por exemplo, o último aniversário que nós tivemos aqui do conjunto das irmãs, muito bonito, irmãos. Elas estavam, a temática dela falava do ramo, lá de Josué, era pertinente eu falar de algo verde. Tinha alguma coisa da pessoa falar no cinza, lembrei da minha menina do grey, do cinza. Não, irmãos, mas aquela pessoa que achava que o cinza tinha que estar estampado ali, em cima do nome de Jesus, ela não abre. E isso, irmão, nós estamos dando exemplo prático de conjunto, mas serve para tudo na nossa vida. Quando nós não sabemos entender ou deixarmos, e isso a gente só entende se a gente vai em comunhão com Deus, irmãos. Porque na nossa cabeça a gente não abre que o cinza não vai ser melhor do que o verde. O verde é vida, e tem o verde lodo, e aí começa aquela distinção de coisas. Humildade. Quando eu tenho essa consciência quanto igreja, me gera na igreja uma unidade para a glória de Deus. Aí o verde, a turma do verde e vermelho, discute tanto, irmãos, e não aceitam tanto, que quando chega no dia da festa, perde de receber de Deus, porque Lucas está com aquela raiva que eu era do verde, e ele era do grey, era do cinza, e está com o meu verde, e perde de receber de Deus naquele dia. A gente está dando um exemplo de conjunto, mas isso você pode fazer a sua reflexão de que forma na igreja, as diferentes formas que a gente tem e perde. Porque o grande objetivo não é o verde, é recebermos o ensino de Deus e guardarmos para o dia da adversidade. Aqueles que vêm sempre à igreja, aqueles que escutam neste período de pandemia, irmãos, que estão em casa, eles estão sentindo saudade e falta, mas eles não estão doentes espiritualmente, porque eles guardam. Quando nós guardamos, na hora certa, João Paulo, eu tiro para poder praticar. É como se eu colocasse, se vou botar play nessa letra, e eu ativo. Eu tenho que ser humilde. Esses dias eu achei muito bonito um ensino que a pessoa disse assim: nós que hoje trabalhamos de home office, estamos trabalhando em casa. E aí é normal que os nossos filhos que não nos viam, e nós estamos trabalhando, eles chegam, é um beijo, quer sentar no colo, quer fazer alguma coisa. E ao invés de nós abraçarmos,
pelos privilégios que a gente está tendo de estar em casa. Menino, vá para lá porque está me atrapalhando. Você não vai ficar sempre em casa. Então, na hora que teu filho chegar com carinho, abrace-o. Ele quer falar uma coisa, escute. Se isso fosse alongar, explique que você está trabalhando, mas que existe um tempo limitado e que você vai estar com ele. Isso é nós praticarmos no dia a dia como igreja para termos a unidade no Senhor. Então, vamos mais adiante. É uma postura que fornece ao coletivo, coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade, a gente comentou isso. Mas tudo isso a gente vai falar isso até o final da nossa aula. Tudo isso, irmãos, só é possível se eu tiver a ajuda do Espírito Santo na minha vida. Nesse primeiro tópico, ele faz uma síntese dizendo que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Em síntese, o que ele estava falando dessa abrangência do viver cristão e sobre a humildade, ele quer dizer isso, que nós produzimos, o Espírito Santo produz em nós e nós cooperamos, nos transformamos para sermos essenciais na casa do Senhor. No segundo tópico, irmão, nós vamos falar sobre a mansidão. Ele fala sobre, para haver unidade, é necessário ter mansidão. Quando é que eu posso dizer, irmãos, que ocorre essa mansidão? Primeiro, o que é uma mansidão? O que é ser manso? O comentarista ele diz assim, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e, principalmente, paciência. Então, quando a gente lê essas características, a gente vai olhando para a gente, parece que está um espelho. O espelho da gente vai olhando, aí vai lembrando. Ternura, aí eu lembro do dia que não foi ternura. Aí, gentileza, quando às vezes a gente esquece e não pratica. Né? A gente esquece, que a gente sabe, mas não pratica. Ser cortês. E aí o que a gente mais guarda é ser paciente. A gente tem que ter uma... Por que a gente fala que é somente pelo Espírito de Deus? Porque é muito parecido, irmãos, entre a gente ser humilde e manso e as pessoas quererem fazer da gente besta. É muito parecido. E como é que eu faço esse discernimento? Que às vezes tem aquelas pessoas que elas já têm por hábito elas fazerem lamúria para se mostrar uma pessoa coitada. Elas têm várias características que elas querem confrontar com você. E você ter esse equilíbrio, porque eu acho que essas características elas nos remetem muito a isso, ao equilíbrio. Para mim ter este equilíbrio, eu preciso ter o discernimento de Deus. Casos práticos. Nós vamos passando um sinal de trânsito. Nós olhamos e por aquela pessoa que está lá pedindo, ela pode... no meu entendimento, eu vou dizer que ela é uma pessoa extremamente necessitada. Eu preciso dar ela dinheiro, eu preciso dar ela comida. Quando nós começamos, às vezes, a conhecer, aí eu conheço, aí de repente você conhece, ou alguém conhece, fulano de tal que estava lá no sinal. Ele já é aposentado, ela já é aposentada. Tem a família, às vezes tem 2 em casa que são aposentados, mas criou uma prática de pedir, do mais fácil. E aí, às vezes, infelizmente, você deixa de ajudar, de praticar para quem realmente precisa, porque muitas vezes está lá estampado, e aí é aquela questão de você não ter o discernimento. Então, essa parte nossa, por isso que as nossas mudanças, irmãos, eles, para serem efetivos, eles partem de dentro para fora. Porque eu tenho que mudar e me transformar. E permitir que o Espírito Santo faça a limpeza dentro de mim, porque o que eu vou expressar é aquilo que é o perfume de Cristo na nossa vida. Mas quando não é assim, irmãos, é quando a gente, às vezes, a gente vai falar um pouquinho da longanimidade, é quando a gente vê os angu, como diz lá em São Tomé, de caroço na igreja, é quando a gente vê os tumultos na igreja. Então vamos lá. O que é ser manso? Ser paciente. Aí eu lembrei, João Paulo, de
4 coisas. A gente vai lembrar pelo espelho se a gente faz isso. Se a gente não fizer, aquela hora que a gente vai rebobinar e dizer, Jesus, eu estou em falta, eu preciso me consertar para ser uma pessoa mais paciente. E aí a mansidão, ele está elencado, listado dentro do fruto do Espírito. Uma outra característica, irmão, moderação nas ações, o bom trato para com o semelhante e a ausência de precipitação. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos nossos irmãos que moravam lá naquela região de Corinto. 1 Coríntios 4, versículo 21, que nos diz assim. 4, 21. Que quereis? Irei ter convosco, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí você diz assim, eita, que Paulo falou aí, que podia, se não fosse por um jeito, era por outro. Ele estava querendo ensinar para nós, irmãos, que o melhor para nós resolvermos é quando nós aprendemos. Vamos lembrar em casa, quem apanhou muito quando era criança? Meu Deus. Quem apanhava muito é porque infringia muita regra. Quem não infringia, irmãos, quer dizer assim, só bate em mim. Mas era porque o outro entendia com mais facilidade o caminho que era para seguir. Você precisou, que a gente chama do ensino da vida, para poder enquadrar você e hoje você ser uma pessoa melhor. Mas se não fosse Jesus, nem temos dimensão de como nós estaríamos. Mas por Jesus, nós hoje somos pessoas de bem, para a glória de Deus. Então, essa correção é que estava falando. Uma outra que a gente pode ler, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu acho que eu não estou devagar, não. Dá para ir, né? Acho que dá para terminar a lição. 10, 1 e 2. Que nos diz assim. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão, ou seja, pela paciência, né, que a gente já leu as características, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Por que ele dizia isso? Quando Paulo estava perto, ele procurava exatamente praticar aquilo que ele falava. É muito importante, irmãos, para termos unção, é importante a gente ir na madrugada para orar, nós lermos bastante a palavra, mas se todo este preparo, ele não refletir nas nossas ações, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa aí está sendo sacrifício de tolo. Porque se eu busco e se eu oro, ele vai me dar essas características para que eu possa ser uma pessoa humilde e mansa. E aí a gente pode, tem um exemplo que a gente pode relatar sobre isso. A gente pode lembrar de Moisés, o grande legislador Moisés. Porque, lembra daquela situação, meus amados, que ele tomou por mulher uma cuxita, e Arão e Miriam ficaram injuriados e comentaram, e murmuraram, e fizeram o que não era correto. Quando eu estava lendo essa passagem, irmãos, eu lembrei dos nossos dias. Quando acontecia uma coisa dessa, rapidinho a gente queria ir lá e tomar satisfação. Eu soube que estavam falando de mim. Foi fulana, você vai lá tomar satisfação. Moisés podia ter feito isso. Mas os melhores exemplos que nós temos pela Bíblia, irmãos, é quando nos calamos e deixamos Deus fazer por nós. Me recordo uma das vezes, irmãos, eu trabalhava e sofri uma grande injustiça aos meus olhos. E aquilo era tão forte que quando eu dobrei os meus joelhos, eu não me contive e disse literalmente para Deus, Deus, abre justiça com aquela mulher naquele lugar. Aí eu disse o nome da mulher e disse o lugar na hora. Para Jesus eu disse, para o fulano de cicrano. E fiquei comigo, achei que eu tinha desabafado, tinha dado tudo certo. Fui para o circo de oração, irmãos. Me sentei lá,
pensando, Jesus ia dizer assim, que ia meter a vara e o surrote, tinha ouvido minha oração. Meu irmão, estava assim, eu abri a Bíblia, quando eu vou levantando os olhos, a pregadora está falando, e ela diz assim, quem és tu que dizes, faz justiça? Meu irmão, eu parecia que todo mundo estava sabendo que era eu que tinha dito. E aí eu tive que ter atitude, aí Deus me fez uma correção, eu chorei muito, pedi perdão ao Senhor, reconheci que eu tinha errado e pedi para Deus me dar um coração perdoador com aquela mulher. E graças a Deus, irmãos, trabalhamos 5 anos juntos e quando foi para nós sairmos, graças a Deus, Deus não tinha deixado o rancor no coração. Mas somente o Senhor faz isso. Na hora a gente queria, se Jesus não desse, a gente dizia, Jesus, só um minutinho que eu vou lá e resolvo, né? Pedia licença, mas aí os danos disso, que é a justiça com as próprias mãos, é muito mais complicado. Essa referência de Moisés, a gente tem Números 12, do 1 ao 3. Jesus manteve também, irmão, o autocontrole. Um outro exemplo de mansidão que nós podemos notificar é sobre Jesus, com o autocontrole que ele sempre teve. Nós precisamos, irmãos, aquilo que nós ouvirmos da parte de Deus, nós guardarmos. Não sermos somente pessoas ouvintes. Tiago dizia muito isso. Não seja só ouvinte. Todo dia, se você ligar num hino, numa palavra, Deus está mandando a gente ser praticantes e não somente ouvintes. Exercitarmos aquilo que nós escutamos. Não é tomar posse, não é botar Jesus na parede, não. Mas é praticarmos o que Ele nos ensina. E hoje Ele está nos ensinando a sermos pessoas pacientes, pessoas mansas, pessoas que possuam humildade para contribuir para a obra de Deus. E aí Jesus era um grande exemplo. Foi injuriado, irmãos. Foi cuspido. Só fez o bem, vamos lá na nossa linguagem, só fez o bem sem olhar a quem. Não é versículo não, mas aí tinha uns mais ousados assim, mas pode botar lá porque é desse jeito, né? Mas não pode. Era pessoas que Jesus fazia só o bem para as pessoas. Tramaram, mataram, injuriaram. Poderia ser uma pessoa extremamente amarga, porque é daquelas pessoas assim, eu só sofri na minha vida. Quando eu era pequeno eu era assim, eu casei, meu marido não era bom, e eu me separei, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, você sempre se justificando. E hoje Jesus fala comigo e com você, que é Ele quem nos justifica. Nós somos pessoas diferentes porque Ele tem nos transformado. Então Jesus era um exemplo claro, irmãos, desse autocontrole que tinha, que era injustamente caluniado. Durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra, podia se defender, que é outra coisa que a gente tem, e a lição hoje nos traz um pouquinho sobre isso. Quem nos justifica é Cristo. Qual é a minha parte? É eu ter cuidado para não dar motivo para as pessoas me criarem a calúnia, me criarem o disse-me-disse, a vigilância. E aí a gente lembra que quando a gente anda muito, a gente arranja coceira, a gente arranja pulga. Quando a gente anda muito, a gente escuta muito e deixa muita conversa. Então qual é o melhor caminho, irmãos, para a gente se preservar? A gente cultivar a nossa casa e a nossa família. Que características são da mansidão que nós estamos falando hoje? São pessoas disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. São pessoas que não revidam os maus tratos sofridos. Elas não se apressam a emitir juízo. São pessoas que não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimento. Essa virtude indica que o mais a pessoa ela tem o domínio, o controle das suas emoções. Hoje nós temos muitas doenças da alma, irmãos, que nos faz exatamente tirar este controle emocional.
Mas se eu tenho uma vida simples, e que vida simples é essa? Vida devocional, de leitura da palavra de Deus, hinos de louvores a Deus, oração e comunhão com a igreja, irmãos, não é o mundo, não é que eu vou ter o céu na terra, mas eu vou passar por aqui com um fardo muito menor. Porque eu estou fazendo na cartilha o que Jesus me ensinou que eu deveria fazer. E é simples. Nós poderíamos aqui, irmãos, aprofundar em todas as outras temáticas, mas elas vão se resumir numa cartilha pequena, que é praticar o que a Bíblia nos ensina. Esta característica de mansidão, ela está intrinsecamente ligada a uma pessoa humilde. E uma pessoa que é mansa, ela, com certeza, meus amados, é uma pessoa humilde. Uma pessoa mansa é uma pessoa humilde. Vamos lembrar aqui de na síntese que a gente tem desse segundo tópico, ele nos diz que a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. As pessoas mansas ou os mansos, eles são pessoas pacíficas, impede a proliferação de conflitos. Quando você pratica a mansidão, quando você é aquela pessoa que ela vai ser pacificadora na igreja. Então, quando ela vê determinadas... Isso a gente fala na igreja, mas a nossa casa é uma extensão da igreja. O nosso trabalho é uma extensão da nossa casa, porque a mesma pessoa que a gente fala que é na igreja, a gente deve ser a mesma pessoa no trabalho e deve ser a pessoa em casa. Eu não posso estar falando de 3 pessoas. Muita gente diz assim, vou fazer 2 Face, um do trabalho e outro de casa. Aí a gente pergunta, são 2 pessoas? O seu comportamento lá, as suas fotos trabalhando lá, é a mesma foto que você tem que ter no seu. Então, nós não falamos de 2 pessoas. Então, é o mesmo Face, é o mesmo Instagram que você tem. Porém, ele deve refletir exatamente essa característica de ser uma pessoa pacificadora, pessoa que acalma quando o negócio não está muito bom. Bendito seja Deus. Quando eu lembro disso, quando eu lembro dessa característica conciliadora, dessa característica pacificadora, aí eu lembro da história que a gente tinha relatado lá no início, de quando Davi saiu em fuga da presença de Saul, ele requereu de Nabal que pudesse fornecer mantimento para eles. Nabal, com a arrogância de quem não conhece a Deus, por isso que a minha característica é diferente dos Nabals da vida, eu e você como crente tem que ser diferente, não é um Nabal. E aí ele disse assim, diga a ele lá que eu não vou dar nada, e que para mim ele é como um escravozinho fugitivo. Davi já não era como Moisés, o manso que escutava e guardava e esperava de Deus. Junta aí, 400. Vamos lá para aquele cabo dizer a ele, quem é homem aqui? E parte para isso. Mas aí tem pessoas, não vou dizer que é sorte, porque aí a gente joga como uma aposta. Mas tem pessoas que elas são agraciadas, vamos usar um nomezinho melhor. Por quê? Na vida de Nabal tinha uma Abigail. E aí ela disse assim, ela ouviu a conversa. Mas, irmão, meus pastores que aqui estão, quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei muito dos nossos dias. Se Abigail fosse a nossa esposa, que a gente fez uma precipitação, criou um tumulto, e ela veio sabiamente por trás e aplanou. Muitos diriam assim, você fez errado, você tomou a minha frente, eu sou cabeça. Muitos iriam colocar o seu egoísmo como a principal moeda da solução. Quando você está em comunhão com Deus e os seus olhares são do fruto do Espírito,
vê que aquela mulher foi uma mulher sábia, pacificadora. O que é que ela fez? Eu escutei o que é que aquele homem quer. Eu sei do que ele é capaz. Foi ao encontro dele. Disse assim, olha, tudo que você pediu está aqui. Use de benevolência. Se você tem uma Abigail em casa, irmãos, louve a Deus por ela. Se você muitas vezes não contribui para que seja uma Abigail, que ela possa tornar-se uma mulher pacificadora. Mulheres da casa do Senhor, ajude os seus maridos. Nós vivemos dias difíceis e não é transferindo responsabilidades, mas que esta mulher, por característica, acalme o seu lar, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Bendito, ensine-os que na hora que tudo estiver dando errado, ore. Dobre os joelhos com ele e diga, meus filhos, bendito seja o nome de Jesus. Está difícil, mas o Deus que eu conheço, que é o meu Deus, Ele pode chegar e fazer diferente. E nós conhecemos vários testemunhos de que chegou e no de repente de Deus Ele fez. Que possamos ter nas nossas casas Abigail. Se você tem sido Nabal, Deus hoje fala com você e diz que preste atenção na Abigail que você tem em casa. Ela pode te ajudar, porque o plano é para que vocês cheguem juntos no céu. Que Deus nos abençoe. Bendito seja o nome de Jesus. E vamos para o nosso terceiro ponto. Longanimidade. Longânimo. Aí para os apressados, ô negócio que não encurta, ô negócio que tinha que ser para ontem, ô negócio demorado, ô negócio isso. Aí quando eu olho para a Bíblia, Jesus me ensinou. Quando eu lembro lá da época de Noé, irmãos. Antes, vamos lembrar o que é esse longânimo, né? É a capacidade que o crente tem de ser tolerante com os erros alheios. E assim ele liberar o perdão. Acho que a gente já falou aqui, irmãos. Perdão é outro, por isso que não está na prateleira do super fácil, Lucas. Não adianta ir lá que tu não compra. Não adianta, irmãos, querer ir lá. Ou, irmãos, esse negócio que o irmão Santo está falando é tão bonito. Onde é que tem? Não tem no Açaí, não tem no Nordestão, que tem coisas boas, não tem nenhum lugar desse. Irmão. Mas dentro da sua casa está dizendo o mapa da mina, onde tem. Ele está dizendo que o Espírito Santo lhe conduz isso. Então você precisa se apropriar dele. Quando eu lembro da longanimidade, ele me fica atrelado ao perdão. Por quê? Quando é que eu sei que eu perdoo, irmã Deise? Como é que eu sei, irmãos, que eu perdoei? Você diz assim, fulano me fez um mal. Eu perdoei. Mas eu não quero ver ele, não. Deixa ele para lá. Quando a gente procede dessa forma, irmãos, como é o termômetro para a gente saber que a gente perdoou? Aquilo que você passou de decepção, de passado, de infância, que foi violentado, que foi um monte de coisa ruim que aconteceu na sua vida, a gente não tem amnésia nem entra na máquina do tempo, a gente não esquece. Porém, quando eu pratico o fruto do Espírito, eu lembro que, quando aquilo me vem à tona, quando é que eu sei que eu perdoei? Quando aquilo me vem à tona e não me traz no coração a ira de querer resolver do meu jeito. Me lembra como um fato triste. Porque, como eu digo, a gente não é nenhum louco e nem vai estar anestesiado. Eu lembro que a pessoa fez isso de ruim comigo. Mas aquilo não me dá mais a vontade de querer resolver ao meu jeito. Não me traz ao coração a ira, a vontade de reagir, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o termômetro para você saber que você perdoou. A longanimidade, ela também me traz à tona a questão disso. E o que é a longanimidade? É um fruto do Espírito e ele tem um sentido, olha, semelhante à mansidão, paciência, tolerância. E tem outra palavrinha que eu achei interessante, constância, que a gente tem dificuldade. Os sanguíneos, irmãos, eles resolvem a vida numa semana. Vamos fazer assim, pode olhar, quem é sanguíneo, rapidinho, vamos aqui, ele
ele limpa esse mato todo, ele constrói, mas na mesma facilidade que ele junta, ele espalha. Porque ele juntou aqui 100. Aí ele resolveu hoje com sangue quente, porque ele não concordou com a coisa que Deise fez. Ele fala como se as 100 pessoas fossem as Deise que estivessem aqui. Aí ele espalha. Do mesmo jeito que ele junta, ele espalha. Quando você é controlado pelo Espírito, e esse fruto faz parte, você tem uma constância. Ou seja, eu não resolvo a vida em uma semana e um mês. Eu lembro quando eu cheguei para pedir a mão da minha esposa para namorar, com 32 anos, irmãos. Sentou meu sogro, minha sogra, e aí eu fui pedir a mão dela. Como todos, na igreja cheguei com 12 anos, então eu tinha 30, aprendi que era assim que a gente fazia. Fui fazer e fui pedir. E quando comecei a falar com meu sogro, e comecei a falar, sempre tive facilidade de exposição, e comecei a falar, e contar, ele olhou, viu, só trocou a perna de um canto para outro, porque cansou. E quando terminou, ele disse assim, muito bonito. Graças a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu guardei esse ensino. Vá no passo do gado. Vá devagar nas coisas que você chega. Na hora que quem trabalha nos sítios, ele entende bem isso. Quando você junta a boiada para levar para um determinado lugar, você vai... a gente diz tangente, mas não é. Vamos lá. A gente vai conduzindo. E aí você vai, aquele pastor vai conduzindo aquelas ovelhas, aquelas vacas para o curral. Mas ela não pode ir correndo. Você vai, porque uma vai por aqui, outra vai por ali. Aí você vai devagar. A constância, quando eu sigo devagar nas coisas, irmãos, eu crio uma constância naquilo. Eu faço essa semana, João Paulo, eu fiz um planejamento de estudo para mim. Eu faço essa semana, eu vou estudar. Não adianta eu querer estudar as 12 disciplinas para o concurso. Eu não gravo e misturo. Daqui a pouco Jesus e Genésio, está a mesma coisa dentro da minha cabeça. Não. Eu vou aqui estudar matemática, depois eu estudo português. Na casa do Senhor é do mesmo jeito. Eu vou primeiro aprender. Aí tem gente que ele quer primeiro ensinar para depois aprender. E aí ele vai ensinar da forma errada, porque gera muito conflito, porque ele não tem experiência e ele não pegou o fruto do Espírito. Muitas vezes ele só aprendeu que ele tinha que falar línguas. Ele só aprendeu que ele tinha que buscar o dom de profecia, mas ele não aprendeu o que era ser uma pessoa humilde, o que era ser uma pessoa mansa e o que era ser uma pessoa longânima, que ela tinha que ter... aperfeiçoar-se, ter uma constância para poder perdoar. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Uma outra coisa, irmãos. Tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Nós não vivemos num mundo em que as coisas são desenhadas como um mundo perfeito. Não. Nós vivemos num mundo que temos pessoas de todos os tipos. E nem eu tenho o poder de sair julgando quem é bom, quem não é, quem faz isso, quem é aquilo. Quando eu adquiro o fruto do Espírito, essa má conduta, essa coisa que eu tenho às vezes do julgamento, eu já deixo ela para o Senhor fazer, e não mais para mim. Vamos lá, tolerância, constância, um dos aspectos desenvolvidos. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. É fácil isso? Não é. Você que passa uma prova, irmãos, há muitos anos. Tem pessoas assim, faz 10, 12, 15. E um dia eu fiquei meditando nisso. Meu Deus, a pessoa que está na casa do Senhor, que escuta, que Deus fala, que Deus renova a promessa, e ela convive com aquela luta dela por anos. Deus não erra. Se Deus não erra, o erro está em mim, que são os dois personagens da história. Deus não erra, o erro está em mim. Deus está pronto para fazer, não do jeito que eu quero, mas Ele sabe o que é melhor para mim, mas Ele tem para fazer. Mas se eu continuo naquele mesmo ciclo, irmão, aquele círculo só girando, é porque teve alguma coisa que eu ainda não aprendi. E Deus quer me ensinar e eu não estou me oportunizando para aprender. Aí eu continuo,
Aí era como se Deus dissesse assim, eu não quero, meu filho, mas é você que insiste em ficar indo para aquela porta e voltando. Vai e volta. E tem hora que você olha e procura os pés, está do mesmo jeito. Os pés que você passou, diz, meu Deus, eu já vi essa história. Eu já passei por isso. E tem gente até que tem aquela sensação que já viu até aquela pessoa. Porque ela passa, porque ela faz o mesmo erro. Na hora que você está botando para conectar um computador, se ele deu uma mensagem de erro, não adianta que às vezes eu vou fazer 10 vezes, chega uma hora que eu vou vencer ele pelo cansaço. Não vence. Se ele está com um problema de conexão, não é o cansaço que vai vencer ele. Então, quando eu me oportunizo, aquela minha luta que fazia 30... Eu lembro, eu gosto de, às vezes, compartilhar de experiências que a gente tem, irmãos. Eu já tinha 30 anos e um dia eu perguntei para Deus. Eu tinha tido o privilégio de ser praticamente criado na igreja. Meus pais não eram evangélicos, mas com 12 anos, isso em 88, ainda você vivia muito aquela fase meio da ingenuidade. Então, 12 anos ainda era um adolescente, que a gente nem conhecia o adolescente. Era uma criança, né? E eu tive a oportunidade de aprender na casa do Senhor. E eu lembro que quando eu já tinha 30 anos, eu perguntava para Deus que eu, como homem e como servo de Deus, e para Deus poder até dar credibilidade também, e a gente poder ajudar outras pessoas, já estava no tempo de casar. Eu precisava encontrar uma moça para casar. E tinham muitas irmãs com muitas características bonitas, importantes na casa do Senhor. Mas eu lembrava que eu tinha aceitado Jesus desde os 12 anos, e eu ouvia em congresso, em tudo que eu via na casa do Senhor, eu guardava que Deus era aquele que providenciava tudo, e eu não precisava ter agonia de sair procurando. Porque aí tinha muitas pessoas da minha geração dizendo, vamos para tal congresso, lá tem moça. Eu falava, não, o Senhor conhece o endereço. Eu não preciso ir para congresso para buscar. Eu sei que Deus conhece. E eu já tinha 30 anos, e eu teve aquele dia que eu disse assim para Deus, Deus, eu não estou cobrando, mas eu gostaria de entender. E foi muito bonito, irmão. Deus assim usou uma irmã, porque tem coisas que a gente não entende, e tem aquela hora que a gente pede a Deus como amigo, de uma conversa como amigo, que não vai dizer, que vai entender. E Deus, nesse dia, eu recebi uma visita de uma irmã, uma senhora, lá da Paraíba, na minha casa. E ela disse, irmão Sandro, eu vim, Deus me deu vontade de a gente fazer uma oração. Disse, vamos orar, irmão. E fomos orar. E quando nós fomos orar, ela colocou a mão no meu braço, e o Senhor disse assim, pergunta o que tu queres saber. Ah, irmão, era para mim, se eu soubesse, eu tinha feito uma lista antes, para perguntar tanta coisa. Mas naquele dia, a minha única agonia era entender quando eu iria casar. Porque para mim o tempo já era muito longo. Eu tinha tido uma namorada, e depois que eu acabei, foi um sofrimento grande, tanto para mim comprar, eu disse, eu só quero agora minha esposa. E já fazia mais de 15 anos. Então, eu dizia assim, Jesus está no tempo, né? E aí foi bonito, João Paulo, que aí o pastor Bira, que o Senhor falou e disse assim, quando eu perguntei no meu coração, o Senhor me dizia qual era o tempo que iria acontecer. Deus ia salvar e preparar quem eu cuidava, e aí Ele iria me dar minha esposa. E assim Deus fez. Eu cuidava da minha mãe, que tinha mal de Parkinson e de Alzheimer, minha mãe do coração, né, que tinha me criado, e aí Deus salvou ela, preparou e levou. E aí Deus me deu uma gestação, que era um período de 9 meses, para me sentir e fazer muita reflexão de quão importante a inversão de valores, que às vezes na casa da gente tem isso. De que Deus, ela me criou e me ensinou e me deu valores, e agora Deus me dava a oportunidade de ser o pai e a mãe dela, que até atirei o pau no gato e eu cantava para ela dormir, porque ela tinha o Alzheimer, foi degenerando completamente. E aí, depois de 9 meses, irmãos, Deus me apresenta a minha esposa Sandra, que eu sei que minhas filhas estão lá assistindo, e Deus me dá um lindo presente, que esse ano fizemos 10 anos, para a glória de Deus. Então tem hora que a gente acha que o tempo não, é porque nós tínhamos alguma coisa que nós não tínhamos aprendido. Quando nós começamos, irmão, nós fomos só 10 meses, dos 16 anos que eu esperei, em 10 meses nós namoramos, noivamos e casamos.
Nesses 10 meses passamos pelos vales, os montes, tudo que o irmão imaginar de vale e monte, mas nos aplanou para quando nós formos termos uma convivência, aquilo já não ser mais nenhum obstáculo. Então tem módulos que a gente não entende, mas é Deus preparando a gente para algo melhor. Então, desta manhã, saiba bem disso, que Deus é aquele que faz todas as coisas. E a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. O próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Vamos só correr um pouquinho, que a hora já está quase chegando. Infelizmente, irmão, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. E isso faz com que nós entendamos que eu tenho que ter, alguns até ensinam no mundo a contar 10 carneirinhos para lá e 10 carneirinhos para cá, quando a gente quer explodir. Mas no lugar de eu dizer isso, respira e lembra que é melhor, que existem danos que as palavras falam, que elas são irreversíveis. Tem surra que eu e você levou que a gente não lembra. Tu lembra, né, João Paulo? Uma. Mas tem umas que a gente não lembra. Mas tem palavras que foram ditas ao longo da vida da gente, que a gente exercita o perdão para não estar guardada. Tardio para irar-se. Respirar, porque eu posso proferir uma palavra e que aquilo ali vai me custar a vida toda da pessoa, que quando olhar para mim, lembrar que eu disse aquilo, e às vezes até involuntariamente, ou você não quis dar aquela interpretação que você falou. Então, na hora que você tiver, a lição nesta manhã nos ensina, sermos tardios para nos irarmos e longânimo, ou seja, termos uma constância naquilo que nós fazemos. São nesses momentos de conflitos na igreja que devemos suportar uns aos outros. Cada pessoa tem o seu sobrenome, cada pessoa tem o seu jeito. E aqui os Oliveira, Silva, Moraes, os Campos da vida, todos se tornaram uma só família. E esta famosa unidade que a gente tanto fala hoje. Sermos um só espírito, uma só fé, né? A gente fala em um. Essa unidade, ela começa exatamente por você, nas suas atitudes. Quando eu faço isso com outro irmão, quem cresce é o reino, irmãos. Deus nos deu um privilégio, irmãos, de termos uma igreja, e nós estamos falando aqui de cidade satélite, nós temos uma igreja de nave belíssima, bem acolchoado para você sentar, ar-condicionado para você estar bem ambientado, estrutura de salas, uma estrutura que nem toda igreja tem para fazer nossas lives de uma boa qualidade. Nós somos privilegiados, mas temos uma responsabilidade muito grande de que isso que nós falamos e professamos, quando as pessoas cheguem para nós, nós também possamos ter estes frutos que elas vão dizer assim, aquilo que eu via e que eu imaginava que vocês faziam, vocês realmente são. Para o católico, ou para o bandista, ou para aquele que não lê a Bíblia, a atitude do cristão é a Bíblia para ele. Ele não lê, mas ele sabe que eu e você lê, e se o que você faz está de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, por isso que ele não lê agora. Se o meu comportamento não é, qualquer coisa eu vou explodir, qualquer coisa eu vou me indispor, ele disse, ser crente ou conhecer Jesus é desse jeito, eu não quero. E eu entro naquele versículo que faz, ai daquele por quem vem os escândalos. Nesta manhã, Deus nos dá um presente, não tem um conhecimento como João Paulo e o pastor Bira, mas tento dizer que é bom, independente do conhecimento que a gente tenha, de sermos pessoas mansas, pacientes, longânimas, pessoas humildes, porque são pessoas que elas vão somar, e cada um com o seu jeito. Imagina se na igreja só tivesse um que fosse de determinado jeito, e outro que fosse daquele jeito. O comportamento diferente da gente é que faz nós sermos uma das ramificações chamada igreja. E eu tenho que ter essa coisa em mim de responsabilidade. Na hora que a gente pensar de fazer uma coisa errada, irmãos, vamos lembrar que
Temos que ser igreja. E aí, a gente lembra lá em Mateus 7,12, que é perdoando, que a gente é perdoado. E quando o estilo de vida é adotado pelos crentes, nós acabamos na igreja as disputas. Nós acabamos na igreja as diferenças. Então, na hora que você é um componente de conjunto, ou que você trabalha num departamento qualquer, e que você lembre, eu preciso causar a harmonia. E isto é igreja. Eu sou igreja e eu fui conclamado a fazer e ser unidade. Então, fazendo isso, eu serei uma pessoa diferente. E na conclusão, olha, deu certo, graças a Deus deu certo. E na conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la isso, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são elas? A humildade, ela fortalece a unidade. A mansidão, ela ajuda para no que gera os conflitos. E a longanimidade, olha, o próprio nome já diz, a longanimidade, ajuda a suportar os erros alheios e me exercita para que eu possa ter um coração perdoador. Sabe por quê, irmãos? Porque passar 30 anos na igreja, 40 anos, e Jesus voltar e eu não ir, pense como foi. Não foi ter perdido que você viveu muita coisa boa na igreja. Mas é estar na presença de Deus todos os dias, como uma planta que é regada, é que vai fazer com que depois dos 40 anos seu, você possa realmente descansar no céu de glória. Então, o tempo, ele vai nos dar experiência, mas não carimba o passaporte. Pelo contrário, eu tenho que ter cuidado, que às vezes eu me acomodo, que eu tenho que ser, eu não posso ser um crente idoso, nem um velho crente, porque aí ele passou. Mas eu tenho que ser um crente que ele tem uma longevidade e que eu aprendi a ser humilde, manso e ter longanimidade em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que possamos, assim como o que eu falei para os irmãos, ser também praticante junto com a minha casa. Que possamos cada dia, irmãos, estarmos no centro da vontade de Deus para servirmos ao Senhor. Desde já rogando orações pela nossa casa. Também gostaríamos de pedir oração pela família de uma irmã que era ali do setor que nós viemos anteriormente, muito conhecida, que aprove a Deus ontem guardá-la para os seus familiares, para Deus confortá-los, ajudá-los e que possam entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado pelo convite também e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.